Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, aqui é Joana Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diário da História. O vídeo de hoje faz parte da série Os Plantagenetas e se você é novo por aqui, peço que assista antes a parte 1. João I da Inglaterra, também conhecido como João Sem Terra, nasceu no dia 24 de dezembro de 1166. Seu pai foi o rei Henrique II da Inglaterra, um dos monarcas mais poderosos de seu tempo, por ter os territórios do Ducado da Normandia, os condados de Maine e Anjou e a Inglaterra como os seus domínios. E sua mãe foi Leonor, a poderosa duquesa da Aquitânia, herdeira do Ducado da Aquitânia. João era o filho mais novo do rei Henrique II. Inicialmente, ele não tinha esperanças de herdar terras significativas e ele foi apelidado de João Sem Terras por seu pai. Contudo, ele tornou-se o filho favorito de seu pai após uma frustrada rebelião organizada por seus irmãos mais velhos, Henrique, o Jovem Rei, Ricardo, Coração de Leão e Godofredo, entre os anos de 1173 a 1174. João passou o período da rebelião viajando ao lado de seu pai, sendo reconhecido como seu futuro sucessor e recebeu a posse de várias terras que pertenciam a nobres. Em 1183, Henrique, o Jovem Rei, faleceu. Com o herdeiro principal morto, Henrique II reorganizou a linha de sucessão. Seu filho, Ricardo, seria o próximo rei da Inglaterra. Godofredo ficaria com a Bretanha e João se tornaria duque da Aquitânia. Porém, Ricardo se recusou a desistir da Aquitânia em favor de seu irmão mais novo, e Henrique II ficou furioso com a desobediência de seu filho, ordenando João, com a ajuda de Godofredo, marcharem para o sul e retomasse o ducado pela força. João e Godofredo atacaram a capital de Poitiers e Ricardo respondeu atacando a Bretanha. A guerra terminou num impasse e numa tensa reconciliação familiar na Inglaterra, no final de 1184. Em 1186, Godofredo morreu durante um torneio, deixando um filho póstumo, Arthur, e uma filha mais velha, Eleonor. A morte de Godofredo aproximou João do trono da Inglaterra. Em 1189, o rei Henrique II faleceu e Ricardo ascendeu ao trono. Mesmo com as novas responsabilidades, Ricardo estava interessado em participar da Terceira Cruzada, juntamente com o rei Filipe II da França. Para ingressar em sua nova jornada, Ricardo levantou enormes somas de dinheiro com a venda de terras, títulos e nomeações. Sem a presença de Ricardo I, a situação política na Inglaterra começou a se deteriorar rapidamente. João aproveitou a oportunidade para se estabelecer como um governante alternativo, com sua própria corte real, completa com seu próprio juiz, chanceler e outros cargos reais, e ficou feliz em ser retratado como um regente alternativo e possivelmente o próximo rei. Para se estabelecer no poder e depor seu irmão, João se aliou ao rei Filipe II da França, que havia retornado da Terceira Cruzada no final de 1191. João esperava adquirir a Normandia, Anjou e outras terras na França, mantidas por Ricardo, em troca da aliança com o rei francês. Quando Ricardo I foi capturado pelo duque Leopoldo V da Áustria e foi entregue ao imperador Henrique VI, que o manteve como refém, João aproveitou a oportunidade e foi para Paris,
onde formou uma aliança com Filipe. Na Inglaterra, eclodiu uma guerra civil entre as forças de Ricardo e João. A posição militar de João era fraca e ele concordou com uma trégua. No início de 1194, o rei finalmente retornou à Inglaterra e as forças restantes de João se renderam. João recuou para a Normandia, onde Ricardo finalmente o encontrou e o perdoou, mas removeu suas terras, com exceção da Irlanda. Durante os anos restantes do reinado de Ricardo, João apoiou seu irmão. Após a morte de Ricardo Coração de Leão, no dia 6 de abril de 1199, havia 2 potenciais pretendentes ao trono: João, cuja reivindicação se baseava em seu único filho sobrevivente de Henrique II, e o jovem Arthur I da Bretanha, que tinha uma reivindicação como filho do irmão mais velho de João, Godofredo. João foi apoiado pela maior parte da nobreza inglesa e normanda e foi coroado na abadia de Westminster, apoiado por sua mãe, Leonor da Aquitânia. Arthur foi apoiado pela maioria dos nobres bretões de Maine e de Anjou e recebeu apoio de Filipe II da França. Quem ganhou a disputa foi João. Após a coroação, João mudou-se para o sul da França com forças militares e adotou uma postura defensiva ao longo das fronteiras leste e sul da Normandia. Ambos os lados fizeram uma pausa para negociações antes que a guerra recomeçasse. A posição de João estava agora mais forte, graças à confirmação de que os condes Balduíno IX de Flandres e Renalde de Bolonha haviam renovado as alianças antes francesas feitas anteriormente com Ricardo Coração de Leão. As forças militares inglesas e francesas não estavam interessadas em continuar com o conflito. Os 2 líderes se encontraram em janeiro de 1200 para negociar possíveis termos de paz. A nova paz duraria apenas 2 anos. A guerra recomeçou após João se casar com Isabel de Angolema. Para se casar com Isabel, João abandonou sua primeira esposa, Isabel, Condessa de Gloucester. João usou como argumento para se separar da Condessa o fato de não ter conseguido a dispensa papal para se casar com a Condessa e, como primo, João não poderia ter se casado legalmente com ela sem essa dispensa. A rivalidade entre João e Filipe da França culminou na perda de vários territórios da Normandia e em outras regiões francesas. Essas perdas enfraqueceram o poder do monarca inglês e geraram descontentamento entre a nobreza inglesa. O ápice do descontentamento foi a imposição da Magna Carta, em 1215. Este documento limitava o poder do rei e estabelecia direitos para a nobreza e outros homens livres. Após a assinatura da Magna Carta, João sem terra logo buscou meios de anular suas disposições, o que gerou uma guerra civil contra os barões revoltosos, que contavam com o apoio do príncipe Luís da França. João também enfrentou conflitos com a Igreja Católica, incluindo uma disputa com o Papa Inocêncio III sobre a nomeação do arcebispo da Cantuária. Essa disputa resultou na excomunhão de João em 1209. Durante o restante de seu reinado, João se concentrou em tentar retomar a Normandia. João enfrentou vários desafios. A própria Inglaterra precisava ser protegida contra uma possível invasão francesa. As rotas marítimas para Bordeaux precisavam ser protegidas após a perda da rota terrestre para Aquitânia, e suas posses restantes na Aquitânia precisavam ser protegidas
após a morte de sua mãe, em 1204. Os últimos anos de vida do rei João I foram marcados por conflitos intensos e reviravoltas políticas para manter seu poder. João Sem Terra faleceu no dia 19 de outubro de 1216. A causa exata de sua morte é incerta, com teorias que variam de disenteria a envenenamento. O reinado de João Sem Terra, apesar de turbulento e controverso, deixou um legado significativo na história da Inglaterra, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento do constitucionalismo e à limitação do poder real. A assinatura da Magna Carta é o legado mais marcante do reinado de João Sem Terra. Este documento histórico estabeleceu princípios fundamentais, como o devido processo legal, a limitação dos impostos reais e a proteção contra prisões arbitrárias, servindo como base para o desenvolvimento do direito constitucional na Inglaterra e influenciou a criação de documentos semelhantes em todo o mundo. A Magna Carta representou um passo importante na transição de um governo autocrático para um sistema mais equilibrado, com a participação da nobreza e, posteriormente, do parlamento, estabelecendo a ideia de que o rei estava sujeito à lei e não acima dela. Este princípio foi fundamental para o desenvolvimento do constitucionalismo. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Uma paradinha rápida aqui para pedir o seu like e também pedir para que você se inscreva no canal. Desde já agradeço muito pela sua companhia e, se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Henrique III, ou também conhecido como Henrique de Winchester, foi rei da Inglaterra, lorde da Irlanda e duque da Aquitânia de 1216 até 1272. Henrique era o filho mais velho do rei João I da Inglaterra e da rainha Isabel de Angulema. Henrique III assumiu o trono com apenas 9 anos de idade, no meio da Primeira Guerra dos Barões, liderada pelo príncipe Luís, filho do rei francês Filipe II da França. Henrique herdou não apenas os territórios que já citei, mas também o amplo Império Angevino, incluindo a Escócia, País de Gales, Poitou e Gasconha. Infelizmente, os territórios do novo rei encolheram durante o reinado de seu pai, que cedeu o controle da Normandia, Bretanha, Maine e Anjou para o rei Filipe II da França. Como Henrique era menor de idade quando assumiu o trono, antes de morrer, seu pai organizou um conselho composto por 13 conselheiros que iriam ajudar Henrique a governar até atingir a maioridade. O jovem rei foi colocado aos cuidados de William Marshal e o cardeal Guala Bicherri, que supervisionou sua coroação, que foi realizada no dia 28 de outubro de 1216, na Catedral de Gloucester. Em 1220, foi realizada uma segunda coroação na Abadia de Westminster. Nesta cerimônia, Henrique III jurou lealdade ao Papa Honório III, que o considerou como seu protegido e vassalo. Em 1217, William Marshal conseguiu derrotar os barões rebeldes na Batalha de Lincoln, durante a Guerra Civil na Inglaterra. Com a vitória de William, foi realizado o Tratado de Lambert, que forçava a retirada de Luís da Inglaterra e encerrou a Primeira Guerra dos Barões. O tratado em si incorporou elementos da Grande Carta, que Henrique havia reemitido em 1216, uma forma mais diluída da Magna Carta, emitida por seu pai, o rei João I. Em 1225,
o agora rei Luís VIII da França atacou as províncias de Henrique, Poitou e Gasconha. Para derrotar seu inimigo, Henrique precisava conseguir o apoio dos nobres. Para isso, ele reemitiu a Magna Carta novamente. O conteúdo do documento teve poucas mudanças em consideração à versão anterior e só recebeu o selo real quando Henrique atingiu a maioridade. O jovem rei conseguiu resolver as disputas de divisão de poder e cedeu mais autoridade aos barões. Mesmo assim, questões como o patrocínio e a nomeação de conselheiros reais ainda ficaram sem solução. Essas inconsistências atormentaram o governo de Henrique III e o relacionamento entre o rei e os barões continuava instável. Enquanto isso, Henrique estava preocupado em reivindicar seu direito às terras na França que pertenceram aos seus antepassados. Para isso, ele iniciou uma campanha militar que foi mal sucedida, com uma invasão em maio de 1230. Em vez de invadir a Normandia, suas forças marcharam para Poitou antes de chegar a Gasconha, onde uma trégua foi feita com Luís IX da França, que durou até 1234. Em 1232, durante a campanha militar, surgiu outra crise que abalou o reinado de Henrique III. Ricardo Marchal, filho do cavaleiro William Marchal, liderou uma revolta, reivindicando ao rei o direito da nobreza de retomar suas terras que foram tomadas por outros nobres durante as disputas de poder. Para conseguir sucesso em sua empreitada, Ricardo se aliou ao príncipe Louis. A revolta teve seu fim com a intervenção da Igreja em 1234, liderada por Edmundo Rich, o arcebispo de Canterbury, que negociou um acordo de paz. Após a revolta, o rei Henrique III decidiu mudar a abordagem de seu governo, passando a atuar pessoalmente, em vez de por meio de ministros, e escolheu permanecer mais no país. Henrique III era um rei jovem e precisava se casar rapidamente. Foi realizada uma lista com os nomes de princesas que poderiam beneficiar a Inglaterra. O monarca escolheu Leonor da Provença. Leonor foi escolhida para construir uma aliança com governantes do sul e sudeste da França. O casamento de Henrique e Leonor foi bem sucedido e dizem que o rei permaneceu fiel à esposa durante os 36 anos de casamento. Henrique também garantiu que Leonor cumprisse um papel de destaque como rainha, confiando em sua influência em assuntos políticos e concedendo-lhe uma renda garantindo sua independência financeira. Ele tinha tanta confiança na esposa que fez dela sua regente, enquanto estava no exterior em 1253. Em 1253, durante o reinado de Henrique III, foi introduzido o Estatuto dos Judeus, uma política caracterizada pela segregação e discriminação. Anteriormente, no início do governo regencial de Henrique, a comunidade judaica na Inglaterra crescia. No entanto, em 1258, o monarca extraiu grandes somas de dinheiro dos judeus em impostos. Enquanto isso, Henrique tentou recuperar as terras perdidas durante o reinado de seu pai, organizando outra campanha militar, mas fracassou novamente. Tal empreitada resultou numa séria falta de recursos do tesouro da coroa. Em 1258, os barões estavam exigindo reformas e iniciaram um golpe de Estado, tomando assim o poder da coroa e reformando o governo com as provisões de Oxford. Isso efetivamente inaugurou um novo governo, abandonando o absolutismo da monarquia e substituindo por um conselho privado de 15 membros.
Henrique não teve escolha a não ser participar e apoiar as provisões. Henrique procurou o apoio do rei Luís IX da França, concordando com o Tratado de Paris, confiando ao rei francês para arbitrar as reformas a seu favor. Pela Misse de Mainz, as provisões de Oxford foram anuladas e os elementos mais radicais do grupo rebelde de barões estavam prontos para uma Segunda Guerra. A Segunda Guerra dos Barões de 1264 foi liderada por Simon de Montfort. Henrique e suas forças militares se encontraram em uma posição vulnerável, com os monarquistas sobrepujados e derrotados pelos barões. O rei foi feito prisioneiro e forçado a transferir seu poder para Montfort. Em 1265, o príncipe Eduardo conseguiu derrotar Simon de Montfort e libertou seu pai. Durante os últimos anos de seu reinado, Henrique III enfrentou muitos desafios para consolidar seu poder na Inglaterra. Henrique III, rei da Inglaterra, faleceu no ano de 1272 no Palácio de Westminster. A causa da morte foi atribuída a causas naturais, possivelmente decorrentes de sua saúde frágil. Henrique III foi sucedido por seu filho mais velho, Eduardo I, que se tornaria um dos reis mais importantes da Inglaterra. O reinado de Henrique III deixou um legado complexo e duradouro na história da Inglaterra. Embora seu governo tenha sido marcado por conflitos e suas decisões tiveram um impacto significativo no desenvolvimento político, jurídico e cultural do país. As tensões entre Henrique III e a nobreza levaram à crescente importância do parlamento como um fórum para a representação dos interesses da nobreza e da burguesia. Embora o rei tenha tentado resistir a essa tendência, seu reinado abriu caminho para o fortalecimento do poder parlamentar nos séculos seguintes. Durante o reinado de Henrique III, houve um desenvolvimento significativo do sistema jurídico inglês, com a emissão de estatutos e a consolidação do direito comum. Esses avanços ajudaram a estabelecer as bases para o sistema jurídico inglês moderno. O reinado de Henrique III foi um período importante na evolução da Magna Carta, instaurada no governo de seu pai, João I. Embora Henrique tenha inicialmente tentado revogar a carta, ele acabou sendo forçado a reafirmá-la várias vezes, o que ajudou a consolidar seu status como um documento fundamental na história constitucional inglesa. O rei Henrique III também foi reconhecido como grande patrono das artes e da arquitetura. Ele foi responsável pela reconstrução da Abadia de Westminster, um dos edifícios mais importantes da Inglaterra, e apoiou a produção de obras de arte e literatura. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!